Ok, irmão, graça e paz, de volta nessa terça-feira com mais um estudo abençoado. Olha, querido, veja que estudo magnífico nós vamos estudar hoje. A igreja alarga suas fronteiras. Você entendeu o que é isso? Significa que a igreja ela estava encurralada devido à perseguição em cima da igreja, né? Eram cristãos sendo presos, sendo mortos, perseguidos, torturados. Então isso fez com que a igreja ela saísse de Jerusalém, se espalhasse pelo mundo e ficou encurralado, com medo, então justamente da perseguição, né? Mas mesmo assim, em meio à perseguição, eles saíram e começaram a pregar o evangelho, mas precisava ainda, irmãos, o evangelho ser assim alargado às fronteiras, sair das quatro paredes, sair da sua região, sair de Jerusalém e ir para, até como Jesus disse assim, você vai ser testemunha até os confins da terra. E o que é que acontece aqui? Acontece que Pedro entra na história, o apóstolo Pedro. Quando ele entra na história, então ele foi usado exatamente por Deus para abrir a porta do evangelho, tanto para os judeus como para os gentios. Olha aqui, porque os judeus não se achavam, né, o santo da história, o perfeito, o puro. Então para ele, o gentio não tinha valor. Gentios é aquele que não era judeus. Então, se você não é judeu, o evangelho só é para os judeus. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam. E aqueles que receberam o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que é que acontece aqui? Aí entra o ministério de Pedro, né? Quando entra o ministério de Pedro, aí a gente vai ver e destacar aqui algumas coisas muito importantes desse ministério. Em primeiro lugar, uma notícia promissória. Ou seja, a notícia da conversão dos gentios sai de Cesareia e chega a Jerusalém. Um gentio se converteu para Jesus, isso abalou, né, o mundo cristão. Então, querido, veja só, a gente vê aqui que é a primeira vez que um grupo de gentios é salvo e recebe o Espírito Santo. Isso mexeu com a cabeça, né, dos próprios cristãos, que vêm ficar contentes porque o evangelho foi expandido. Veja como nós somos, né, irmãos? Mas assim, Deus estava nessa ação aí. Em segundo lugar, um interrogatório minucioso. Então, alguns da igreja de Jerusalém, membros do partido do circunciso, arguiram Pedro acerca da sua entrada na casa de um gentio para cear com ele. Ou seja, Pedro chega lá na casa do gentio e começa agora a conversar, né, com Cornélio. Né, foi Cornélio. Aí o que acontece? O povo, ele está lá ceando com Cornélio, com gentio. Então, querido, veja só, era exatamente esse meio de ficar contente, porque Pedro estava pregando o evangelho. Pedro estava falando sobre o Espírito Santo na vida dos gentios. Pedro estava justamente procurando falar de Jesus, pregar o evangelho, estender o evangelho. E ele estava perplexo, porque estava tendo ali uma comunhão, ele comendo com os gentios, né? Mas era justamente o plano de Deus, querido, preparando a vida de Pedro para isso. Em terceiro lugar, veio uma exposição detalhada. Então, diante desse interrogatório dos membros do partido circunciso, né? Porque quem era de Deus tinha a questão da circuncisão, né? Aquela operação, né? Nos órgãos genital do homem, e ali era quem realmente era convertido, tinha aquele sinal. E o gentio não tinha, ele se chamava incircunciso. Mas veja só, aí Pedro começa e mostra aquela visão que ele teve de Deus, quando aquele lençol descia, e a voz dizia, Pedro, mata e come. Tanto naquele lençol tinha vários animais ali. E os animais tudo era considerado imundo
perante os gentios, perante os judeus. E Deus disse, mata e come. E Pedro disse, mas Senhor, eu nunca coloquei coisa imunda na minha boca. Aí Deus disse assim, não chame de imundo aquilo que eu purifiquei. Então, essa explicação detalhada, aí a gente vê que realmente Pedro apresentou 3 evidências aqui. A visão de Deus, através daquele lençol. O testemunho do Espírito Santo, né, que mandou justamente ir lá chamar alguns homens em Cesareia, né? Vá lá, chame alguns homens, para que realmente eles preguem a palavra ao gentio e ele se converta, ele e a sua casa. E mostrou também a ordem divina. Deus mesmo que trabalhou no coração de Cornélio em Cesareia e estava trabalhando no coração de Pedro em Jope. Então há sincronismo, né? Então vai lá, avisa e fala. E nós vemos aqui como Deus uniu essa união aí através do Evangelho do Senhor Jesus. Olha, querido, eu estou preocupado aqui com o vídeo, né, por causa da hora do vídeo. Mas assim, olha, hoje sem falta nós estamos no PGM. Olha, 4 PGM à tua disposição. 4 PGM. Escolhe o PGM mais próximo da tua residência, porque nós vamos fazer esse estudo, ó, querido, para a honra e glória do Senhor Jesus, sabe? Você é o nosso convidado especial. Vai hoje para o PGM. Em nome do Senhor Jesus. Amém.